que alegria receber vocês aqui no meu cantinho, Estúdio Dina Rocha. Vai ser um imenso prazer receber vocês aqui no meu cantinho. Para quem está a longa distância, não consegue ver, hoje vocês vão conhecer um pouquinho de cada cantinho aqui do meu ateliê. Conhecer um pouquinho da culinária, eu entendo só um pouquinho de culinária, um pouquinho da pintura, enfim, venham que vocês vão adorar. Bom, agora que vocês já conheceram a entrada, vou contar um pouquinho da história, o porquê era uma vez. Era uma vez uma garota que sonhava em ter um ateliê, que sonhava, como todos que começam no artesanato, sempre sonham em ter o seu cantinho especial. E aqui foi onde tudo começou. Sem a menor pretensão, eu trabalhava num ateliê distante daqui e um dia eu comentei com meu marido, eu falei, o que você acha de eu montar aqui no fundinho da nossa casa? Porque eu casei e vim morar aqui. Ele falou, você que sabe, mas sempre dando o total apoio. Aí eu falei, dá uma arrumadinha aqui nesse cantinho pra mim que eu vou começar a dar aula aqui. E um dia uma pessoa falou assim pra mim, nossa, dar aula no fundo de quintal, quem é que vai querer ter aula aqui com você no fundo de quintal? Pois é, do fundo do quintal. E eu respondi pra ela, do fundo do quintal. Então, não importa onde nós estamos, o que importa é onde queremos chegar. Não é o mais importante? É onde queremos chegar. O mais é importante isso. Porque às vezes a gente esquece que os nossos sonhos é importante pra gente e sempre, assim, não levar em conta a opinião alheia. É importante você ir atrás dos seus objetivos e não pensar o que o outro está falando pra você, e sim o que o seu coração diz. E eu segui em frente. E daqui, desse cantinho, gente, desse cantinho maravilhoso, que hoje virou aqui meu cenáriozinho, onde as meninas brincam, tiram fotos. Aqui era uma mesinha que eu brinco com as meninas quando elas entram aqui, eu falo, era uma mesinha de 3 pés somente. E eu falo que eu fui sendo promovida aos pouquinhos. Daqui de dentro eu fui para a cozinha, subi, fui para a cozinha, depois eu tomei conta da entrada do hall, como vocês viram, da sala de TV, que aqui era a minha casa, né? E aí, eu falei assim, meu Deus, eu tomei conta da casa inteira. Eu falei, não dá, eu recém-casada, isso há 11 anos atrás. Eu falei, eu vou procurar um cantinho, né, para eu alugar, um cantinho para ficar mais confortável. Ai, o que aconteceu? De novo, vou lá e falo com o maridão, o que você acha? Ele, ai, pensa direitinho. Eu, muito da atrevida, vou lá, alugo uma salinha logo aqui perto. Aluguei essa salinha, fiz a minha primeira mega e estourou. Eu não tinha onde colocar tantas alunas. Então é o que eu falo, da importância de você acreditar nos seus sonhos e fazer com que a opinião do outro não interfira na sua vida e nem a sua opinião interfira na vida do outro. Que é a mensagem que eu deixo para vocês, é acreditar nos seus sonhos, no potencial, na alegria do dia a dia, você ser bom para as outras pessoas sem querer nada em troca, e é isso que eu acredito. É nisso, é um mundinho que eu vivo, esse mundo colorido, cheio de vida, cheio de alegria, aqui onde as meninas desabafam, contam os seus problemas, onde a gente dá gargalhadas. Esse é um cantinho que a gente adoro viver nesse cantinho. Então aqui eu passo mais tempo do que na minha própria casa, porque aqui eu morei um bom tempo. E quando tivemos a oportunidade, compramos um outro lugar, a casa que eu vivo hoje, e aqui se tornou meu ateliê. Mas tem muito mais ainda para contar para vocês, vamos lá! Cardápio do dia, ser feliz. É o que eu desejo a todos vocês que acompanham a gente no Tudo Artesanal. E hoje aqui no meu cantinho, cantinho de paz, de alegria, tranquilidade, as meninas adoram tomar um chá aqui embaixo. Assim, quando tá chovendo não dá, mas elas adoram. E creio que vocês também vão adorar. Hoje, especialmente, eu quero ensinar para vocês como fazer o limão, como fazer uma linda transparência, como fazer um pesto. Enfim, me acompanhem que tem muito mais que eu quero ensinar, várias dicas para vocês. Bom, eu tenho aqui, deixa eu colocar minha florzinha aqui, eu tenho aqui
A mesinha que eu sempre ponho, assim, as meninas adoram receber esse carinho. Isso aqui nada mais é, gente, que uma jirica, uma betoneira, aquela de fazer cimento. Eu simplesmente coloquei aqui uma tábua, às vezes eu coloco como que chama? Coloco aqui um tecido bonito, floral, enfim. Põe a mesa bem bonitinha e aqui a gente vem, toma o nosso chazinho gostoso e elas adoram. Mas tem muitas dicas aqui para vocês. Como por exemplo, o que esses aros de bicicleta estão fazendo aqui? Por quê? Porque eu faço aquelas guirlandas que eu ensinei no final do ano, lembra, gente? Então eu ensinei no final do ano essas guirlandas, as escadas. Escada tá até fazendo parte do cenário também lá, o Peter veio aqui buscar essas coisas que eu gosto de inventar com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Olha, aqui por exemplo, com uma janela de demolição, com as minhas anjinhas. Essa janela aqui, por exemplo, do pássaro também foi uma janela que eu dei num hotel ano retrasado, sei lá, uns 3 anos atrás mais ou menos, que eu dei num hotel e foi muito bom ver gente do Brasil todo. Deixa eu mostrar aqui, que mais para vocês, essa concha industrial, olha, aqui parece que é de verdade, mas não é de verdade, gente, olha só, que linda essa concha industrial, muito bonito, junto com a janela de demolição. Ah, outro dia me deu 5 minutos e eu queria pintar uma placa grandona, aí eu deixei minha secretária doida, eu falava, Creuza, eu quero pintar alguma coisa. E aí eu procurava madeira, liguei pro meu marceneiro e lá, Dina, não dá para levar nada para você aí agora não. Eu falei, ai, por favor, me ajuda, eu preciso pintar, eu queria pintar essa janela, que é o que eu vou ensinar hoje para vocês. Aí do outro lado da rua, na caçamba, ei que, lá de longe eu avisto, isso aqui nada mais é que divisória, gente, de escritório. Eu fui lá, passei o primer, porque é como se fosse uma fórmica, né? Na verdade, tem que usar o fundo fosfatizante. Mas eu na pressa, né, mulher ansiosa, vocês sabem como que é. Fui lá, peguei, passei o primer, que é a tinta automotiva, passei, pintei, comecei a pintar isso aqui 5 horas da tarde. Quando deu 10 horas da noite eu já tinha acabado tudo. E olha que lindo, e é o que eu quero ensinar hoje para vocês. Sejam muito bem-vindos ao cantinho, à sala de pintura. Gente, quero começar aqui mostrando este armário, que é um sucesso na Mega, das vezes que eu levo sempre o pessoal adora, um armário que eu fiz especialmente para bebê mesmo, né? Então dentro tem as gavetas para colocar as roupinhas, mas olha aqui, eu fiz um pupurri, que é uma montagem, a gente chama de pupurri, que aqui a gente fez uma montagem, uma gaveta, a gaveta em perspectiva, os ursinhos aqui, então um cenário bem gostoso, então, e o pessoal adora este armário. Mas eu quero mostrar as outras coisas para vocês. Bom, aqui, olha só, os espetinhos de planta, o pessoal adora esses espetinhos, eu vendo super bem esses espetinhos de planta. E aqui em cima eu quero mostrar para vocês, todos esses quadros aqui foram quadros que eu dei em hotel. O ano retrasado eu dei no Pestana, no Rio de Janeiro. Agora eu quero mostrar para vocês aqui as peças de baixo. Olha só, o potiche. Isso aqui nada mais é que carimbo, a gente carimba, sombreia depois, sombra bem clara, olha que lindo. E aqui também é um carimbo, que a gente faz lá com a mão, que qualquer hora eu vou ensinar para vocês também no programa. Olha só que lindo esses daqui, o pessoal adora. Esse é um que eu quero colocar na minha casa, que eu falo casa de ferreiro, espeta de pau. O Peter diz que não, mas assim, não tem muita pintura em casa porque eu acabo não tendo tempo mesmo, gente, porque eu tenho que mostrar aqui pro pessoal para vender os produtos, enfim, para as meninas aprenderem. Olha só que lindos esses potiches, olha os quadros. Eu adoro. A bolha também, o da bolha aqui que eu ensinei no programa. Aliás, esse foi o vídeo que teve mais compartilhamento. Olha que lindo. Então aqui tem tudo, eu digo, é a miscelânea. As meninas falam que se sente aqui na Disney, porque aqui as pessoas entram e elas podem fazer o que elas quiserem. Então eu falo, tem que ter liberdade de expressão. Elas fazem, pintam o que elas querem, enfim. Mas hoje eu vou ensinar para vocês o limão. Este limão eu fiz numa porta de demolição, numa porta. Bom, deixa eu sentar, deixa eu contar a historinha também aqui da cadeira. Essa cadeira eu ganhei do dono da padaria, aqui ao lado que tem uma padaria maravilhosa, aqui na rua, né, onde tem um ateliê. E aqui, o que eu fiz? Mandei o tapeceiro fazer um estofado bem lindo e sente-se, fique à vontade em francês, asseyez-vous s'il vous plaît. Então, sente-se, fique à vontade. Deixa eu sentar e explicar para vocês o que eu vou ensinar.
Já ensinei laranja no programa, hoje eu quero ensinar o limão. O limão, as frutas cítricas, gente, sempre com pontinhos, como se fosse megapixels. Vocês podem fazer numa bandeja, usar listras de outras cores, puxado para o bege, puxado para o marrom. Podem fazer numa mesa, fazer numa porta como eu fiz. Enfim, usar a criatividade, que eu tô aqui para te ensinar a técnica e depois vocês vão ousar. Então, o primeiro passo, o que eu vou fazer? Utilizar meu pincel de sombra seca, que é a minha maior ferramenta de trabalho, sempre seco, não esqueçam disso. Coloco a tinta, tiro o excesso, bem o excesso, aqui dá para ver bem a transparência, olha. Bom, e começo, sombra seca, bem transparente. E o que eu tenho que fazer depois da sombra seca? Carga lateral. Aproveito aqui, já dou com a sombra seca, vou iluminar. Pego meu pincel de luz seca, deixa eu pegar aqui uma área mais limpinha, tiro o excesso e faço aqui o meu pontinho de luz. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora? A carga lateral. Deixa eu pôr o meu potinho pra cá. Pincel pra cá. Bom, a água, hidrato o pincel, como sempre, eu ensino pra vocês. Tiro o excesso. Mergulho na tinta. Trabalho dos dois lados em vai e vem. E venho com a carga lateral. Aqui, como já tá sequinho, vou em cima fazendo a sombra. Bem transparente, deixa eu tirar um pouquinho do excesso. Tá dando para entender, né, gente? Olha que fácil. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel, o liner, o filete, pego um aqui bem fininho, tirar bem o excesso. E começo dando pontinhos, lembra? Da laranja, quem não viu a laranja tem no YouTube, tá? Que a laranja é o mesmo procedimento, a mesma coisa. Então, venho e vou batendo. Eu fiz, aliás, desse daqui eu fiz uma bandeja, que eu comentei da bandeja para vocês terem ideia do que vocês fazem. A laranja ficou maravilhosa. Fiz numa bolsinha também, uma bolsinha de madeira, que era mais ou menos a réplica de um tecido que eu tinha e ficou bem lindinho. Bom, e começo aqui o branco, numa boa parte, onde tem a luz, vou colocando bastante pontinho. Sempre circular, tá, gente? Não esqueçam disso. Circular e vou fazendo. Na medida que a cor vai mudando, eu sair da luz, o que eu tenho que fazer? Eu pego a cor da base, que é o verde. O pessoal da produção tá rindo, mas é uma homenagem ao nosso câmera aqui, que o apelido dele é Limão, tá, gente? Aqui. Então, agora eu peguei um pouquinho do branco, um pouquinho do verde e vou abrindo aqui, sempre um do ladinho do outro. Também é importante vocês colocarem a mão em cima, porque aí não vai excesso nenhum de tinta aqui para a superfície. Tá dando para entender, né? Muito bem. Então, aqui vou aumentando. E isso, o que causa? Causa a rugosidade dessas frutas cítricas. E olha que lindo que vai ficando. Se você olhar muito de pertinho, você não vê quase esse efeito. Mas se você pega a sua peça e coloca a longa distância, você vai perceber isso. É impressionante. Mas isso é um treino, você não pode mudar a cor rapidamente. Agora nós vamos para um rápido intervalo, voltamos dentro de alguns instantes para continuar neste limão. Fique por aí que eu volto já, tá?
Estamos de volta aqui no especial da Dina Rocha e vamos recomeçar. Bom, aqui, o que eu fiz? Pintei de verde limão, fiz as luzes e agora vamos continuar, que eu chamo aqui os megapixels, vamos continuar. Então é um pouquinho do verde, o verde da base e um pouquinho do branco. E não precisa ir até o final, tá? Pôr um pouquinho mais de branco. Gente, isso fica tão lindo também se vocês fizerem num quadro com fundo preto. Isso dá um destaque que vocês não têm noção. Fica muito lindo mesmo. Bom, ele basicamente é isto mesmo. E a gente vai colocando aqui até o final. Fazer um móvel de cozinha, colocar nas gavetas, colocar as laranjas também, a pimenta que vocês já aprenderam. Enfim, né? Usar a criatividade. A gente tá aqui para isso. Vocês têm muitas ideias. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês um pesto, que assim, sempre que eu recebo os amigos em casa, a família, sempre eu faço esse pesto. Aliás, outro dia a Rita da Make veio aqui, fez uma visitinha para mim e eu fiz esse pesto especialmente para ela. Ela amou. Então, Rita, presta atenção para você aprender esse pesto, tá? É muito bom mesmo, viu, gente? Pronto. Esperar secar um pouquinho. Aí, o que eu faço? Depois é só voltar com a sombra. É super tranquilo de fazer. Já falei onde vocês podem usar para decoração. Enfim, usar a criatividade, que a gente está aqui é para isso. Espero que vocês tenham gostado e agora eu vou ensinar para vocês como fazer o pesto. Vamos lá! Estamos aqui diretamente da minha cozinha para ensinar um pesto para vocês. Esse é o famoso pesto quando eu recebo os amigos em casa, a família, enfim, todo mundo adora quando eu faço esse pesto. Então eu vou ensinar os segredinhos. Janaína, você vai ficar morrendo de inveja, hein, Janaína? Olha só. Então vamos lá. Janaína, para quem não sabe, é a nossa chefe de cozinha. E hoje eu tomei a vez da Janaína aqui, né? Bom, primeira coisa, uma vasilha. Aqui pode ser um plástico filme ou plástico se você tiver em casa, esterilizado, limpinho, tá? Coloco aqui no fundo, depois vocês vão entender o porquê. Coloco aqui. O que eu fiz? Meu manjericão, que eu tenho aqui fresquinho, que eu tirei da horta, eu pego meu manjericão, eu pego uma xícara de manjericão, encho aqui, vou cortar bem cortadinho. Quem não tiver o processador pode cortar bem bonitinho ou bater no liquidificador, mas não deixa bater muito, porque senão ele fica um pouco amargo, tá? Eu vou bater com azeite, tá? Joga um fiozinho lá de azeite, ou quem gosta mais de azeite pode colocar bastante. Azeite e uma pitadinha de sal, tá? Então deixa eu fazer aqui para que vocês possam entender. Azeite a gosto. Aqui eu já cortei totalmente aqui o meu manjericão e pitadinha de sal. Muito bem. O que eu vou fazer? Jogo aqui no fundo, dou uma misturadinha, lógico, né? Você viu que eu sou muito boa na cozinha, né, gente? Vou jogar aqui a metade deste aqui no fundo. Reservo. Aqui eu tenho, ó, eu dei uma trituradinha aqui nas nozes. Você pega as nozes, não tritura muito, tá? Porque é gostoso na hora que vai morder sentir as nozes mesmo, aqui, ó. Dá uma trituradinha, só isso, viu, gente? Aí, jogo um pouquinho das nozes. Pra quem gosta bastante de nozes, né? Pra quem não gosta, também não tem problema, viu? Um pouquinho das nozes. E agora, eu venho com queijo cremoso. Vou colocar bastante. Muito bem, aqui já deu. Bom, quem quiser intercalar com tomate seco, fica bem bonito, bem bacana e gostoso também. Eu, particularmente, não ligo muito para o tomate seco, mas quem gosta pode intercalar com tomate seco. Aqui vou baixando e venho com outra camada do pesto, que é o manjericão, azeite e sal.
Tá dando para entender, né, gente? Muito bem. Aí, o que eu faço agora? Venho com a minha outra camada do meu pesto. Isso é muito bom para comer com a torradinha. Servir com vinho. Muito bem. Aí, jogo as nozes. Eu gosto com bastante nozes. Quando você servir para os seus amigos, se sobrou um pouquinho, sabe o que vocês podem fazer? Jogar no macarrão. Fica muito bom. Aí terminou de fazer o macarrão, aí vai lá, põe com o pesto que fica maravilhoso. Vou caprichar aqui. Ótimo. Deixa eu dar uma limpadinha. E vamos completar com queijo cremoso. Muito bem, deixa eu dar uma amassadinha aqui. Pode fazer que eu garanto que vocês vão arrasar, porque quem come lá em casa ou aqui no ateliê, todo mundo diz, ah, Dina, me dá receita, me dá receita. Eu me acho, né, porque eu e a cozinha a gente não se entende muito bem, mas quando eu vou, eu me dou bem sim. E, modéstia à parte, isso aqui é uma delícia, gente, é muito bom mesmo. Aí, o que eu tenho que fazer? Venho aqui e fecho. Quem tiver pressa e for receber logo seus amigos, o que vocês podem fazer? Deixa no freezer por aproximadamente uns 10 a 15 minutos, que senão congela, não dá certo, né? Ou deixa na geladeira por umas 3 horas. Então, vai receber os amigos aí 2 da tarde, adianta um pouquinho, faz, porque é muito rápido de fazer. Eu normalmente faço de um dia para o outro. Muito bem, mas agora eu vou comer lá embaixo, lá no jardim. Vou deixar por 3 horas na geladeira e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente deve comer. Vamos lá comigo? Agora vamos para o passo mais importante. Vamos desenformar e depois comer, né? O meu já tá geladinho, vou aqui desenformar. Este é o segredinho de colocar o plástico no fundo. Aqui eu tenho uma travessinha que eu adoro, que fica como o miolo de uma flor. Coloco aqui, tiro. Tcharam! Olha que lindo! Olha só! Gente, façam que vocês vão arrasar! Olha que lindinho. Se desarrumar um pouquinho, olha, só passar aqui um pouquinho a espátula. Receber os amigos carinhosamente com este pesto, que eu aprendi com a minha amiga Silmara. Silmara, super beijo. E faz um sucesso com esse pesto. Bom, vou pegar aqui a minha bolachinha. Agora deixa eu falar. Daqui a pouquinho, gente, daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês a transparência, a cortina voando, como vocês já viram aqui no ateliê, vocês vão adorar. Passa aqui com a bolachinha, vamos receber os amigos, bater um papo gostoso. Que o que a gente leva da vida? Boas gargalhadas, bons amigos, ter bastante saúde é o que eu desejo para vocês. Olha que delícia. E você, tá servido? Muito bom. Muito bom. A Jana que me aguarde. Jana, ó, pra você, viu? Fiquem por aí que tem muito mais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos dentro de alguns instantes.
Estamos de volta e agora eu vou ensinar para vocês a cortina. Lembra daquele pedaço de compensado que eu achei lá na rua? Então, você pode ganhar uma graninha legal fazendo um quadro desse. Gente, você imagine um quadro tipo 2 por 2, 1,5 m por 1,5 m quadrado. E aí colocar aqueles vasos que eu já ensinei para vocês, aquelas plantinhas, enfim, usar toda a criatividade, tudo aquilo que a gente ensina aqui no Tudo Artesanal. Bom, primeiro passo. O que eu fiz? Eu passei, aqui vocês vão ver um fundo que parece que tá bege clarinho, na verdade, olha, é o meu fundo de caramelo. Vocês vão passar aqui o caramelo, 2 demãos aproximadamente, com um rolinho para não ficar marcado. Depois eu pego uma tinta palha aguada e passo aqui um aguadinho, uma transparência, somente. E aí dá esse resultado aqui. Então vamos começar a sombrear. Eu pego meu chanfrado, um pouquinho do marrom mais claro, um pouquinho do marrom mais escuro. Vou deixar um pouquinho mais pro claro. Vou separar aqui, divisão da janela. E como ficou linda essa janela, eu adorei fazer essa janela. Aliás, essa janela eu dei o ano passado no Pestana, em Copacabana, e o pessoal adorou. Turma do Rio de Janeiro, um super beijo, pessoas super queridas, aliás, todos, mas em especial o pessoal do Rio admira bastante o meu trabalho e sempre estão aí comprando os DVDs. Gostaria de falar também para vocês sobre a loja virtual, o que vocês precisarem de projeto, carimbos, enfim, daqui a pouquinho eu vou explicar tudo isso para vocês. Então vamos continuar com a sombra. Vamos separar. Primeira coisa que tem que fazer é isso mesmo. Todas as sombras para depois a gente jogar o voal, a cortina. Sombrear aqui do outro lado. Eu acho que eu já ensinei veios de madeira para vocês, eu vou ensinar novamente aqui nessa janela. Separar aqui. Pronto. Agora vamos fazer um pouquinho de veio de madeira. Veio de madeira, no primeiro DVD eu ensino veios de madeiras. Trabalha com pincel de perfil, interno, interno e agora externo. Isso é treino, viu, gente? Fala assim, Dina faz, é tudo fácil. O veio é um pouquinho difícil, mas não é impossível, tem que treinar bastante. Quando eu aprendi este daqui, eu fiquei o dia inteirinho treinando, como a nossa vida mesmo, a gente tem que treinar, treinar e treinar, gente. Nada pode ser tão fácil assim, que senão não tem graça, não é? Então vamos continuar. E olha que lindo que fica, olha. Esse aqui, esse efeito que eu faço, deixa eu mostrar aqui. Bom, pego o pincel e vou virando de perfil. Pronto. Para imitar um pouquinho o cupim, vou dando batidinhas de leve com pincel de pé. Prontinho. E a madeira já tá pronta. Próximo passo. É a parte mais interessante, o que o pessoal mais gosta. Sempre que eu vou dar um workshop, o que acontece? O pessoal gosta de peças que causam impacto visual. E essa cortina, de fato, o vento levou, o pessoal adora. Então, o que eu faço? Pego um pouquinho aqui do branco, pode ser com angular, porque aqui, na verdade, eu estou usando a pontinha do meu angular, porque o angular é só para sombrear, viu? Não é para dar fundo com um pincel, porque senão ele fica cego. Muito bem. Venho aqui, olha, totalmente transparente. Diluir sempre a quantidade suficiente para fazer na peça toda, senão dá diferença. E muito rápido. Agora aqui, tem que ser bem rapidinho. Vamos jogar aqui um pouquinho para fora. E depois a gente sombreia. Muito bem, agora aqui também do outro lado, um pouco mais de água, tinta.
Tá dando pra entender, né, gente? Tá vendo como que é fácil de fazer? Essa parte é fácil, o veio da madeira que tem que treinar bastante. O veio da madeira é um pouquinho complicado, mas dá pra fazer. Agora aqui. Pronto. Enquanto vai secando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sombrear o lado externo da cortina que tá voando. Vou projetar a sombra. Pego um pouquinho do marrom claro e um pouquinho do marrom escuro, tiro o excesso. E venho aqui por fora. Olha que diferença que já dá. Isso é projetar a sombra. Aí é onde levanta, dá o up na peça. Muito bem. Prontinho. Continuando aqui, eu vou usar a cor preta. Olha só, vou sombreando e depois no oposto eu vou usar branco. Olha que diferença que dá. Só que o preto eu vou utilizar somente onde tem o preto. Onde tem aqui o bege eu tenho que usar marrom. Senão fica muito cheguei, aí fica feio, tá, gente? Muito bem. Vou do outro lado. O preto tira bem o excesso para não ficar feio. E transparência é uma delícia de fazer, eu gosto bastante de fazer transparência. Do oposto, agora do lado oposto, pego o branco. Olha isso. Olha já a diferença que dá. Por um pouquinho mais de branco. Tá dando para entender, né, gente? Olha só. Olha que lindo que fica. Aqui o que tá faltando, o marrom. Pego um pouquinho dos dois tons de marrom, o claro e o escuro. Tiro o excesso. E venho aqui. Terminando, porque o preto ia ficar feio, então é o que eu falei, tem que entrar com o marrom. Muito bem. Perceba a diferença que dá na hora que a gente já joga o branco. Um pouquinho mais de branco. E vou fazendo aqui no oposto do escuro, tá? E veja como uma peça dessa vocês podem colocar na cabeceira da cama, num hall. Você olha para a pintura, é uma pintura tranquila, gostosa, que quem chegar tem vontade só de ficar olhando. É muito gostoso. Aqui no oposto. Por um pouquinho aqui que eu acho que eu não coloquei. Muito bem. Vou pegar o meu pincel de luz seca e vou dar uma iluminadinha aqui no centro. Tiro o excesso e vou fazendo a luz seca. Olha a diferença que dá. Um pouquinho mais. Este projeto com ninho, com vasos, com essa transparência, eu vou ensinar em agosto em Joinville, Santa Catarina, tá? Quem mora aí nessa região, é só entrar em contato comigo. Um pouquinho mais. Olha que lindo que fica, gente. Agora, se você não consegue fazer o veio da madeira, faz aquele desgastado que eu já ensinei aqui, aquele com turquesa, pode fazer com marrom, com amarelo, enfim, porque a transparência é bem tranquilo para fazer. E é aquela coisa que eu falei, impacto visual. Olha que lindo que fica. Depois vocês podem agregar colocando os vasinhos, colocar aqui embaixo um cachepô, enfim.
Vai ficar lindo. Olha só, gente, que lindo. Um pouquinho mais de luz. Ah, aqui também vocês podem jogar um pouquinho mais na madeira. Vamos pôr, para dar uma levantada. Depois eu vou ensinar como fazer os preguinhos, o enferrujado numa outra peça. Aproveito para dizer também que uma vez por mês eu dou o curso de efeitos de fundo, que é onde abrange essas técnicas aqui. Porque às vezes você tem um móvel lá, você não sabe o que fazer, então são essas dicas que eu dou. E tá pronto o quadro. Olha só, gente, que lindo que fica. Aqui depois eu posso usar um pouquinho mais de sombra escura, posso colocar os vasinhos, vai usando sua criatividade. Como no meu, que eu deixei no jardim, eu tenho uma peça de galvanizado que eu fiz o falso ferrugem, eu coloquei ela aqui, fiz o meu próprio desenho, fiz o desenho aqui da peça de galvanizado, pintei, aí você pode colocar os vasinhos, pode colocar um passarinho, enfim, usar a criatividade. Olha que lindo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos dentro de alguns instantes. Fique por aí que tem muito mais. Estamos de volta no último bloco e agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o country americano. O que é o country americano? O country americano é uma pintura que veio do norte dos Estados Unidos, onde as pessoas não tinham dinheiro, nem tampouco tinha todo esse recurso que a gente tem hoje de tintas, pincéis, enfim, e eles usavam o que eles tinham. Ou seja, usavam os pigmentos que eles tinham naturais e por isso que remete essa coisa do campo. O country americano é exatamente isso, assim, o aconchego. E essa pintura remete o quê? Aconchego, tranquilidade, que é o que eu falei no começo. Quando alguém chega no ateliê, o que eles sentem? Se sentem tranquilos, à vontade. Eu faço com que eles também fiquem à vontade, mas a pintura remete isso. E o country americano, ele tem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Primavera seria a Páscoa, outono seria os espantalhos, inverno o Natal e o verão seria os ursos. A gente faz os ursos, imita o mel, enfim. Mas o foco principal da minha pintura qual é? Quem conhece a minha pintura já sabe. Essa é a pintura da Diná. Assim, eu faço mais o still life, que são as pinturas que você bate o olho e fala, nossa, parece que está em 3D. E principalmente o jardim. Enfim, esta pintura, a parte mais importante é quando chega o Natal. Ou seja, o inverno americano, que é o Natal. Então, assim, as pessoas adoram fazer as peças de Natal e a parte principal para o country americano, mas para mim é a parte de jardim. Como, por exemplo, o que vocês aprenderam hoje, a transparência e agregar valores, colocar tudo que a gente ensina aqui para vocês, como, por exemplo, os vasinhos. Olha aqui a guirlanda, que logo eu vou ensinar no programa para vocês. Esta janela, não tem a cortina voando, mas tem aqui, ó, o que eu ensino dos efeitos de fundo, os vasinhos. Olha o poste, que gracinha, gente, olha. Super gracinha. O tijolinho também já ensinei no programa. E por aí vai. Olha esses gatos, como por exemplo esses gatos que estão aqui em cima. Tudo com textura, o pincel filete. Lá em cima tem o pássaro, os vasos. Esse quadro aqui na Mega fez um sucesso, o pessoal adorou, que foi o lançamento do DVD na feira, e aí eu ensinei com esse quadro aí, tinha esse quadro de fundo. E por aí vai. Como o meu foco é mais reciclagem, assim, tudo que eu, por exemplo, eu chego no material de construção, eu vejo de maneira diferente. Então assim, a pá, por exemplo, você pode pegar uma pá, colocar ali os outros acessórios do lado, colocar uma guirlandinha, fazer o tijolinho, como eu já ensinei no programa também. E usando tudo isso, gente, a favor de vocês mesmo. Agora vamos para o haul, que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre sustentabilidade. Estamos aqui no haul, total conforto. E sabe do que foi feito esse sofá, gente? De pallet.
Agora vamos falar um pouquinho sobre grana, o mais importante. Quanto que você acha que valeria um sofá desse? Depois que você reciclou, pediu para o marceneiro fazer um sofá bacana aí, manda o tapeceiro fazer aqui essa parte da tapeçaria. Eu não venderia por menos de R$ 1.500 um sofá desse. Conforto total. O que eu fiz aqui? Isso nada mais é que um colchão de solteiro. Aqui mandei fazer as almofadas. Usei aqui o listrado com floral, todo bom gosto. E te digo mais, vale o que se cobra, porque afinal de contas, você não acha um sofá desse em qualquer lugar. E aqui em cima eu tenho os quadros que eu comprei na loja de um amigo meu de antiguidade. Tinha lá as molduras, estava tudo jogada, ninguém dava valor nenhum. Por exemplo, quanto seria um quadro desse? Que eu tenha pago, sei lá, R$60? Você vai vender por uns R$180, gente. Aqui dentro você pode colocar uns reloginhos antigos, pode colocar uma guirlandinha, mas eu vou além. Essa porta nós usamos o ano retrasado na Mega. Isso é uma porta que eu achei na rua. Aí o meu marido fez a réplica, deixa eu tirar essas flores para que vocês possam ver melhor. Ele fez a réplica de um baú antigo. Com o curso do falso ferrugem, vocês podem fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ele comprou isso aqui tudo cromado. Aqui, ó. As fechaduras aqui. Eu simplesmente fiz o falso ferrugem que fica igualzinho. E olha que peça maravilhosa para você ter aí no seu hall. Olha que lindo. Uma porta velha. Agora vamos falar um pouquinho sobre o preço. Quanto você acha que vale uma peça dessa, gente? É? Muito mais. Na média de R$1.200 a R$1.500. Olha só. E é o que eu falo, você valorizar sempre o que você faz. Vai no cliente, você dá o seu preço, o cliente fala, tá muito caro? Primeiro, quem gosta do seu trabalho não vai fazer esse tipo de comentário. Então, às vezes, as pessoas vêm aqui, Diná, eu quero comprar isso, aquilo. Eu vejo, é uma coisa que deu trabalho para eu fazer. Então, eu dou meu preço. Comprou? Bem. Não comprou? Também não tem problema nenhum. É o que eu falo, de valorizar sempre o que você faz. Então, aqui a porta, aqui são os quadros, as lavandas. Isso daqui eu já ensinei também no programa. Agora, olha esse chapéu, que lindo, gente. Isso aqui também é uma peça antiga. Então, são essas dicas que a gente dá aqui no programa para vocês, para valorizar o que vocês fazem, porque eu acho que hoje em dia não é mais nem artesanato. E é isso, valorize o que você faz e pensando sempre no meio ambiente. Como, por exemplo, você acha que isso aqui é uma colagem? Pois é, não é uma colagem. Aqui nada mais é, eu pintei de cinza, um cinza claro, e bati os carimbos. Ficou igualzinho o jornal. Tanto que as próprias alunas chegam aqui e falam, Diná, você colou o jornal? Não. Aqui é a pintura. E aliás, essa pintura até de uma aluna minha, a Beth. Olha que lindo que ficou, gente. Gente, todos os dias quando eu acordo, eu agradeço a Deus do dia e peço a Ele sabedoria para que eu possa sempre aprender pelo amor e nunca pela dor. E é o que eu desejo a você, que você sempre possa aprender pelo amor e nunca pela dor. Eu simplesmente adorei ter recebido vocês aqui no meu espaço e carinhosamente eu também invadi o espaço de vocês. Fiquem agora com sabor de vida, um super beijo, fiquem com Deus.